Pão na Chapa Fashion Week. Estamos vendo aí a roupa da estação. Aliás, deu uma esfriada aqui, eu não sei, será que eu saio desse jeito? Será que essa roupa tá legal? Puxa, alguém me disse que azul com amarelo não é legal. Deixa eu tentar resolver esse negócio aqui para colocar uma roupa melhor. Peraí, deixa eu ver se tem uma outra alternativa aqui. Eu peguei... Eita, mas isso aqui, ixi, aí piorou, ficou... Não, desculpa, aí não dá. Esse negócio de roupa é complicado, eu não sei o que fazer com esse lance de roupa da estação e será que eu vou aguentar o frio? Peraí, deixa eu dar uma olhada como é que tá o tempo aqui. Qual que é a previsão? Que dia hoje? Tá chegando o inverno. Opa, coisa quente. Talvez dá para esquentar um pouquinho, olha só. Como é que está a questão do tempo? Tem tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, de arrancar, tempo de chorar, tempo de rir, de prantear e de dançar. Que coisa interessante a gente descobrir a realidade de que a nossa existência está condicionada à trajetória da história, à trajetória do nosso querido calendário. Por isso, a sabedoria da vida nos ensina que a gente precisa aprender a viver a vida em função do tempo. A gente sabe que o tempo vai e volta, a gente tem aí a dança da estação tentando nos dar orientação para viver uma vida sintonizada com o coração e conseguir caminhar na correta direção. Por isso, diante desse cenário, a gente precisa prestar atenção sobre o redimensionamento da vida ao sabor da sabedoria que os ventos novos vão trazendo. Tem gente que é complicada, tá sempre com a mesma roupa, nunca muda de estação e insiste que pretende ser senhor do mundo e da história, sem conseguir realinhar a sua vida diante do novo momento. Você já caminhou na direção dessa sabedoria? Você conseguiu entender que um dia o infinito invadiu o nosso tempo e nos deu diretrizes extraordinárias para saber viver a vida, sabendo rir e sabendo chorar, sabendo curtir o friozinho e sabendo também a hora de esquentar? Pois então eu convido você a entrar no nosso Pão na Chapa Fashion Week. É hora de você desfilar, sim, desfilar pelos caminhos da vida, tendo aí lições da sabedoria que vem do Deus de todo o conhecimento, muito além da filosofia, para que a gente seja simplesmente campeão, seja premiado, seja vencedor nessa semana especial da nova estação. Olá, queridos amigos e família IBNU, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora mais uma celebração e esse momento é um momento muito especial, onde nós dedicamos a nossa vida, o nosso coração, tudo que nós temos para o Senhor, né? Então que você possa louvar, adorar, nós vamos ouvir uma palavra, que tudo isso seja um presente do Senhor para cada um de nós. Deus abençoe vocês e boa celebração. Hoje estamos reunidos
nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Sua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. União e adoração é o que Deus reservou pra nós. Sua alegria está nesse lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. A cada 15 dias, domingo, horário bem cedo, 7 da manhã no Brasil e 7 da noite no Japão, nós temos o nosso encontro do grupo Japão, Austrália e Ásia. Então, se você está sintonizado com a IBNU, você pode fazer parte, né, desses queridos que falam português e estão aí nesse lado do mundo. Temos gente de diversos países que se encontram para um momento de comunhão, de crescimento, de aprendizado e de ser caminho do crescimento do reino no continente asiático. Você é meu convidado. Arigatou. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Oh, santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje na presença do nosso Deus, em comunhão, e eu quero convidar você a participar desse momento de oração, desse momento de intercessão e agradecimento ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar nada, porque o Senhor tem prosperado o trabalho da tua igreja, Senhor, porque o Senhor tem avançado cada vez mais e tem usado a sua igreja para atingir cada vez mais corações, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem usado as nossas vidas em prol do teu evangelho, em prol do teu reino, Senhor. Pai, eu venho pedir, Senhor, pelas vidas daqueles que estão necessitados, Pai, daqueles que têm alguma necessidade financeira, alguma necessidade física, Senhor. Venha suprir essas necessidades, Pai. Peço também por aqueles que estão doentes, Pai. Ô Senhor, coloca a tua mão sobre esses enfermos para que eles sejam curados, Pai, segundo a tua vontade, Senhor. Pai, eu peço por aqueles também que estão de luto, por aqueles que perderam seus familiares, Senhor. E Pai, eu peço também que o Senhor abrevie esse momento, essa pandemia, Senhor, para que nós possamos em breve estar juntos novamente, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor venha com a solução rápida para que nós possamos estar juntos cada vez mais, Senhor. Pai, eu peço também por aqueles que estão longe, por aqueles que estão em algum trabalho missionário de risco, Senhor, arriscado, Senhor, protege, livra de todo o mal e continua, Senhor, prosperando os trabalhos para que a tua mensagem seja levada a cada vez mais corações, Pai. Ô Senhor, é o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo é rei, seu nome é Emanuel, ele é o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, a pedra angular, ele é o Senhor supremo sobre o universo. Sua morte nos deu o passaporte do céu, sua ressurreição nos trouxe a vitória. Uma luz renasceu quando ele a morte venceu, por isso temos uma vida na glória. Pra sempre louvemos, irmãos, ao Pai em um só coração, erguendo a bandeira da cruz, da nossa unidade em Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, soberano sobre a terra e o céu. Jesus Cristo é rei, seu nome é Emanuel, ele é o Senhor supremo sobre o universo. Sua morte nos deu o passaporte do céu, por isso temos uma vida na glória. Pra sempre louvemos, irmãos, ao Pai em um só coração, erguendo a bandeira da cruz, da nossa unidade em Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, soberano sobre a terra e céu.
Você que tem estado em sintonia com a IBNU, uma alegria. Hoje nós temos muitos membros e pessoas multiplicando o reino de Deus em todos os continentes do mundo. E você é bem-vindo, pessoas de São Paulo, do Brasil e do mundo, né? Estamos aqui para servir, e você que quer fazer parte da IBNU, estabelecer a sua conexão, ser um membro mesmo à distância, que é possível, você pode fazer isso no próximo sábado, dia 19. Então tá aí o telefone da conexão, mande o seu contato ou pelo Telegram ou pelo Zap e nós vamos enviar uma aula específica para você e depois ter um encontro que será dia 19, 3 horas da tarde, às 15 horas, quando nós poderemos aí interagir e ter condições de aprender muita coisa a respeito da IBNU e você pode fazer parte do time. Olá, meu nome é Carolina, eu sou membro da IBNU à distância e nesse momento de agradecimentos eu quero repartir um pouco dos motivos pelos quais eu sou muito agradecida a Deus. E uma das razões é justamente essa, a possibilidade de pertencer a uma comunidade de fé onde quer que eu esteja. Eu trabalho na aviação, eu cada semana estou num lugar diferente e eu dou graças a Deus porque existe essa comunidade, a IBNU, que me acolhe, onde eu me sinto participante, onde eu posso aprender mais da Palavra de Deus e ter comunhão com irmãos que professam a mesma fé. E eu sou muito grata a Deus por isso. De qualquer lugar do Brasil ou do mundo existe essa possibilidade. E eu agradeço muito a Deus também, porque mesmo no meio da situação difícil que a gente está passando, mesmo em meio a tristezas e perdas, Deus tem sido nosso consolo e mesmo em meio à escassez, Deus tem sido a nossa provisão e tenho muitos motivos para agradecer a Ele e agradeço também pelo fato de que Ele está comigo em qualquer lugar, e a qualquer momento, em qualquer canto do Brasil ou do mundo. Graças a Deus por isso e que Deus continue nos abençoando. Esse é um momento muito especial, um momento que Deus nos chama a participar da obra dele, a participar daquilo que Ele está fazendo, não só aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo, através dos projetos de missão, através das pessoas que estão trabalhando nos campos e têm falado do Evangelho para as pessoas que precisam. Então, você pode participar desse momento através da sua oração, através também da sua contribuição dessa parte tão preciosa que Deus deu a você. E a Bíblia diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, mas com alegria, porque Deus se alegra quando você dá com alegria. Então, entregue esse momento, prepare para contribuir aquilo que Deus colocou no seu coração para os projetos tão preciosos, sejam os projetos humanitários, sejam projetos que têm alcançado vidas e transformado tanto a vida das pessoas através da mensagem do Evangelho. E vamos orar nesse momento, entregando a Deus e adorando através da sua contribuição. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por nos chamar, Senhor, para participar da Tua obra, Senhor, por podermos ter esse privilégio de fazer algo, de caminhar com o Senhor, de ajudar, Senhor, contribuir com o que temos para a expansão do Teu reino e do Teu Evangelho, Senhor. Que isso faça parte da nossa vida, sempre, não só nesse momento, mas todos os momentos. Que estejam a direção que nós temos, seja sempre essa, de levar
a tua mensagem, de levar as pessoas que precisam, de viver o teu reino nessa terra. Nos ajuda a ser o sal e a luz do mundo. Nós agradecemos muito e oramos em nome de Jesus. Amém. Nessa terça-feira eu convido você a participar conosco da live do Ministério de Homens às 8 da noite, falando sobre o tema gerenciamento das finanças pessoais, e nós temos um convidado muito especial, nosso querido irmão Marcelo Mossi, um alto executivo aí de carreira internacional, foi executivo da GE e está agora também aqui conosco na IBNU. Ele vai falar sobre como você deve lidar com as suas finanças. Teremos também a participação do Marcelo Erhalt e do Luiz Saião, e eu também estarei lá. Convido você, não se esqueça, terça-feira, às 8 horas da noite, live do Ministério de Homens. Esse dia especial, quando nós estamos celebrando nossa comunhão, nosso relacionamento, agradecendo em conjunto com todos aqueles sintonizados aqui na IBNU, agradecendo a Deus pela semana, colocando a nossa vida diante dele, é hora de refletir e de pensar sobre o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. E hoje nós vamos refletir a respeito de um tema muito importante: vencer o passado, só o perdoado. E eu queria chamar a nossa atenção para o texto bíblico que aparece no primeiro livro de Reis, no capítulo 21. O texto é longo, eu vou ler somente uma parte dele, mas eu aconselho a todos a lerem com atenção esse texto, que diz o seguinte. Versículo 4 diz: Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: Por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: Porque eu disse a Nabote de Jezreel: Venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa, mas ele disse: Não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram o jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele, o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Essa história que nós encontramos em 1 Reis capítulo 21, ela é bastante emblemática e muito importante. De fato, ela acontece na metade do século 9 a.C., na ocasião quando o reino de Israel, o reino do norte, estava numa situação de
boa prosperidade, depois de um reinado bem sucedido economicamente do rei Onri, que foi o pai de Acabe. E essa prosperidade, de certa forma, abriu um caminho que fez mais mal do que bem, porque com as coisas funcionando razoavelmente bem, todo mundo entendeu que o favor dos céus estava indo na direção deles. E assim, Acabe casa com essa mulher que vem da cidade de Sidom, na Fenícia, que é uma promotora do culto de Baal e Azerá. E assim nós temos esse conflito, né, entre a fé no Deus único, o Deus bíblico que se revela nas Escrituras, e aquele culto politeísta, pagão, que tem os seus desdobramentos conforme nós lemos na própria Escritura Sagrada. E aí nós vamos ver algo que chama a nossa atenção, porque o que muita gente não consegue entender é que tantas vezes nós ficamos vendo determinados problemas na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa maneira de viver, como problemas específicos, concretos de agora, sem entender que existe uma base lá atrás que nos permite ter uma visão adequada do todo e saber por que as coisas aqui no detalhe agora estão assim. Qual é a razão dessa problemática? E o que nós vamos descobrir nesse texto é o seguinte: o Reino do Norte, particularmente na época de Onri e Acabe, mais especificamente na época dessa apostasia de Acabe, que tem o famoso confronto com o profeta Elias, que também vai aparecer aí no capítulo 21 de 1 Reis, nós vamos ver que a ruptura com Deus, o afastamento do entendimento da relação de aliança que Deus tem com Israel, e essa rejeição, ela traz desdobramentos para a vida. Então, preste atenção nisso, né, como é importante a gente entender essa realidade, né? Uma vez que a gente não dá atenção à palavra divina, uma vez que nós não entendemos que precisamos enxergar as coisas do jeito que Deus as define para nós, quando a gente não se permite ser ensinado por aquilo que Deus nos revela, nós pegamos outro caminho. E ao pegar esse outro caminho, nós temos desdobramentos disso. E é exatamente isso que você vê na história de Israel, e particularmente agora nessa situação, né? A rejeição de ouvir a Deus e de amar a Deus traz consequência na relação com o próximo. E é o que nós vemos aqui. Uma vez que não existe mais temor de Deus e que não existe nenhuma preocupação em ouvir as instruções com respeito ao que nós devemos ter na nossa vida como diretriz da parte de Deus, consequentemente isso também não terá nenhuma continuidade na relação com o próximo, com os outros. Por isso as relações sociais são extremamente prejudicadas e deturpadas e destruídas no contexto da história do Israel antigo. Então, o que você vê aqui? Um rei, né, que é poderoso, que tem força, que é dono da situação, um belo dia ele olha o terreno, né, do seu, que mora perto dele, de um homem comum do povo, que é exatamente Nabote. E é interessante, eles estão numa área muito fértil, né? A terra de Israel ela tem uma área montanhosa no centro do país, que vai indo na direção norte, e ela é cortada por uma região muito bonita, muito fértil até os dias de hoje, que é o Vale de Jezreel, que perto ali da chamada Serra do Carmelo, lembra do Monte Carmelo? Então, nessa região onde Elias costumava estar, e ali é muito bonito, e de fato é uma região que tem, até hoje, né, produção agrícola, você tem vinhas, e o nosso conhecido rei Acabe olha e fala, fiquei com vontade de ter essa propriedade, eu vou lá pedir, afinal de contas eu sou o rei, vou falar com o Nabote que eu quero pegar a vinha dele.
E numa perspectiva muito importante na antiga lei social do Antigo Testamento, né, para impedir que as pessoas ficassem sem terra, sem propriedade, não se podia assim, né, permitir que alguém, uma família entrasse em pobreza, perdessem as suas terras de uma maneira definitiva e a gente tivesse um desdobramento de miséria crescente na sociedade, que você sabe que até hoje é uma chaga social que poucas sociedades conseguem trabalhar, inclusive em países chamados mais desenvolvidos. E é interessante que Nabote, né, valorizando o seu pedacinho de terra ali, valorizando aquilo que é a herança da sua família, diz, olha, eu não estou disposto a vender, mas o que vale a liberdade? O que vale aqui a postura, a posição, né, adequada de um cidadão comum nesse cenário? Não vale nada. Então, o Acabe, né, a gente vê até uma inversão, porque o homem é o rei de Israel, né, e ele chega em casa, deita na cama, vira para o lado, fica com cara de quem assim está numa situação de poucos amigos, aí a Jezabel, que é uma rainha estrangeira, que não tem nada a ver com o povo, toma a frente e resolve. Aí é que a gente vê, né, a destruição da ética, a destruição dos procedimentos legítimos, a atitude falsa para ter acesso a um interesse peculiar. É impressionante como numa sociedade que não tem mais valores definidos a partir das diretrizes de Deus, isso se torna um elemento constante. E isso é uma das chagas que nós vemos nos dias de hoje, quando as pessoas começam a trocar aquilo que está certo por aquilo que dá certo, né, por aquilo que é pragmaticamente desejável, né? Então, esse comprometimento ético é um problema sério que vem do abandono das diretrizes que nós temos da parte de Deus. E aqui nós vemos isso. Então ela não se importa, olha, o meu marido é o rei e quer saber do negócio, quem é esse Nabote, né? Esse cara não significa nada, então nós vamos resolver isso. E para resolver isso se cria, né, todo um conluio. Você acha que fake news é coisa do nosso tempo? Você acha que esse negócio de você criar uma situação para enganar e mentir, tirar proveito político e econômico de uma situação é coisa que surgiu agora? É exatamente isso. Olha como a Bíblia é um livro atual. Ela faz isso, manda cartas e até contrata o pessoal para trazer ali testemunhas falsas, gente que literalmente na Bíblia são chamados de filhos de Belial, né, que traduzido adequadamente por indivíduos vadios que não tinham o que fazer, estavam ali realmente a serviço do mal. Eles trazem uma acusação formal dizendo, né, que Nabote inclusive tinha amaldiçoado a Deus e ele então é apedrejado até a morte. O que impressiona é a gente ver a situação de um indivíduo comum que honra a tradição histórica do seu povo, que não abre mão daquilo que representa de maneira concreta a honra da sua família, da sua história, e que é condenado e num julgamento que a gente vai ver que nem acontece de verdade, e sem qualquer possibilidade de defesa, de contra-argumentação, ou seja, preste bem atenção nisso, não há nenhum espaço para Nabote apresentar, ainda que, né, ele tivesse toda a razão, algum pedido de perdão. Nabote poderia, pelo menos assim, dizer, não, vamos lá Nabote, diga aqui quais são suas últimas palavras. Ele poderia dizer, não, olha, eu me arrependo, ó rei, o senhor é o soberano de Israel, de fato a minha vinha vai estar à sua disposição, eu não amaldiçoei a Deus, mas aqui eu coloco. Poderia ter chegado a uma atitude num caminho de violência menor. E isso é muito importante, por quê? Porque quando nós temos uma sociedade, um mundo que está em sintonia com Jezabel e o baalismo, de fato é incrível, você tem um crescimento de violência e uma atitude fundamentada nos propósitos pragmáticos da intenção de alguém, sem dar qualquer valor à ética e ao ser humano, e nesse mundo não existe perdão.
O que existe é o que a gente chama de um julgamento sumário. O que existe é uma atitude de incompreensão qualquer do cenário, de uma maneira em que você tem um julgamento atroz, uma violência definida e uma postura absolutamente rejeitável. Por que isso é tão importante? Porque apesar de estarmos em tempo tão avançado na trajetória da experiência humana no nosso querido planeta Terra, nós vemos uma sociedade cada vez mais violenta, cada vez mais capaz de apresentar julgamentos intensos e diretos e até mesmo com pouca, às vezes, documentação específica. A gente vê muitas vezes essa atitude de tentar ter uma postura específica, né, em oposição a outra, sem querer escutar o outro lado, sem querer saber, né, se o indivíduo pode dizer alguma coisa antes de ser apedrejado. Essa cultura de colocar rótulos, de bater pesado, e de atingir os outros e de crescer em violência e de não dar oportunidade a alguém que vai dizer alguma coisa diferente é uma cultura realmente assustadora. Olhando para esse cenário, para essa situação, a gente vê um paralelo, né, entre essa realidade que 1 Reis nos apresenta e aquilo que tantas vezes nós vamos encontrar na sociedade de hoje. Quando a gente sai desse mundo baalista e começa a olhar para a realidade bíblica, o que chama a nossa atenção? É que o Deus bíblico, o Deus que se revela na história de Israel e no Novo Testamento, naquele extravasar dessa mensagem no ambiente de Israel para o mundo, impressiona porque o foco dessa ação divina está definida pela realidade do perdão. Isso é tão importante que quando você olha, por exemplo, na história bíblica antiga, o foco da organização do tempo, o dia mais importante, o dia mais significativo que existia no calendário hebraico desde os tempos mais antigos, que está registrado com atenção lá em Levítico 16, Levítico 23, é o Yom Kippur, que é o dia do perdão, que é o dia da purificação, né? Exatamente o dia da expiação como um dia fundamental. Essa realidade do perdão, ela é absolutamente o ponto mais central que a gente percebe na história bíblica e que prossegue e chega no Novo Testamento com a história da salvação em Cristo Jesus, onde nós vemos o foco fundamental está ligado de fato à realidade do perdão. E afinal de contas, o que é o perdão? O perdão está ligado com o fato de que, compreendendo a fragilidade humana e o fato do ser humano ser pecador, nós temos na nossa vida, em relação a Deus, em relação ao próximo, uma série de situações, de equívocos, de erros, de relações frustradas, de ressentimentos e de atitudes que vão marcando a nossa vida do ponto de vista histórico, concreto, emocional e espiritual. E, portanto, qual é o desafio que nós temos com a nossa vida? O nosso desafio é termos que, a cada dia, conviver com o nosso passado. E essa é a situação difícil. Qual é o drama da maior parte das pessoas que vivem num sofrimento interno significativo na caminhada da sua vida? É a sua trajetória anterior, dos seus erros, das suas omissões, das suas ações indevidas, na ruptura com Deus e com o próximo, onde, vamos dizer assim, acumula-se uma série de situações problemáticas e difíceis que acabam prejudicando e dificultando a nossa caminhada. Eu acho tão interessante a gente observar
o caminho, né, que nós vemos numa sociedade sem Deus, onde o julgamento pesado é cada vez mais forte. É interessante como as sociedades que rompem com Deus ou utilizam Deus como um ídolo à mercê, vamos dizer, da sua manipulação do sagrado, elas se tornam violentas, assassinas e genocidas. Preste atenção nisso, né? Tanto sociedades ditas teocráticas, que manipulam o sagrado e que transformam o Deus revelado no seu bezerro de ouro particular, como também as sociedades que rompem com Deus e colocam o ser humano no seu lugar. É impressionante como esse vazio abre espaço para uma espécie de síndrome de Nabote, uma coisa assustadora, né? Essa conexão Jezabel e Nabote apresentam-se de maneira no qual a violência é uma referência fundamental. Veja Gênesis capítulo 6, quando o ser humano se afasta de Deus, a terra se enche de violência, a palavra Hamas no texto hebraico. Então essa é uma marca fundamental que é exatamente a oposição dessa relação de perdão. E quer ver uma coisa interessante? Volto a mencionar 1 Reis capítulo 21, olha só que coisa surpreendente. Depois de tudo que aconteceu, Deus convoca, né, o profeta Elias, e que vai interpelar Acabe por causa do assassinato, da injustiça, da maldade que foi cometida, né? E, claro, Jezabel é punida, ela tem uma morte terrível nesse cenário absurdo de tudo que aconteceu. E o texto de 1 Reis, capítulo 21, na sequência, no verso 25 em diante, nós lemos o seguinte: nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Interessante essa expressão, vendeu-se. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado diante de Israel. Olha lá, atenção, ouça bem, acompanhe as palavras do texto como elas são impressionantes. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou, passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Está preparado para ouvir a sequência? Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Você viu que coisa impressionante? Depois de tudo que Acabe fez, a sua atitude irresponsável, todo o envolvimento no caminho do mal, num momento só em que Acabe se volta para Deus de modo a abaixar sua arrogância e a se humilhar diante de Deus, um pouco de atitude nessa direção é suficiente para que Deus diz: olha, a desgraça da destruição que cairia sobre o reino não virá mais na época dele. Ou seja, existe uma série de situações que exigem a justiça do Deus justo, que vai trazer o julgamento e a sua mão de correção na história de Israel, mas bastou uma atitude de humilhação e de reconhecimento de Acabe, né, que passa inclusive a agir com mansidão para que Deus tire a sua mão de juízo sobre ele. Por isso é impressionante, porque a ideia da Bíblia, ela é surpreendente, porque o Deus que se revela a Moisés, né, aquele Deus compassivo, misericordioso, bondoso, que revela toda a sua bondade e o seu hesed, esse amor incondicional, ele age na direção de procurar o ser humano para oferecer a sua atitude de restauração através do perdão. E olhando para a história bíblica, o que nós observamos que o drama do ser humano é exatamente não permitir, né, do alto da sua arrogância, da sua prepotência, da sua autonomia, da sua atitude em si mesmada, não permitir que essa realidade de Deus atinja a sua vida e ele humildemente aceite
essa mão de Deus, esse perdão de Deus e, portanto, continue caminhando a sua própria jornada de maneira perigosa. É esse caminho que traz todo esse desdobramento de um caminho problemático de quem não teve o seu coração curado, por isso se torna tão problemático, se torna tão ansioso, se torna tão revoltado e se torna uma presa fácil para entrar num caminho da violência, porque quem não foi perdoado não consegue estender mão de misericórdia para ninguém. Esse é o grande drama de Jesus contra os religiosos do seu tempo. Você já reparou que tanto no ambiente religioso como no ambiente secular, esse ressentimento azedo, com vontade de tacar pedra na cabeça do outro, esse espírito de Jezabel, é algo tão assustador e que entra numa relação de ruptura com relação àquilo que é demonstrado pelo próprio Deus e particularmente pela pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual é o desafio que nós temos na nossa vida? O desafio é como é que a gente lida com tudo que se passou na nossa vida em relação ao nosso passado. Preste bem atenção. Se nós não conseguirmos lidar com o passado, nós viveremos para sempre no passado. Você não consegue sair de lá. Você vive nesse ambiente de prisão. Eu conheço diversas pessoas que não conseguem prosseguir na sua vida porque as experiências difíceis são experiências interessantes que têm a ver com erros que você cometeu, as coisas absurdas que você fez, a atitude indevida que você tomou em relação aos outros, e preste atenção, das quais você não conseguiu se perdoar. Até porque você busca um caminho de autorredenção. Você quer ser o Cristo na cruz. Você não acredita na obra da redenção e, portanto, você tenta de alguma maneira sofrer. Né? E há pessoas que entram num processo psicológico mesmo de estar ali passando por dificuldades e meio que curtindo de uma maneira estranha e até perigosa aquela caminhada, como se ele pudesse, né, de alguma maneira, né, passar por isso. Eu já vi várias pessoas dizendo coisas do tipo assim, pastor, quando eu era mais novo, quando eu era mais nova, eu fiz um monte de bobagem, agora eu estou passando por isso, eu entendo, né, as coisas vão e vêm, né, eu estou meio que colhendo o que eu plantei. A pessoa está constantemente se punindo, às vezes até de maneira inconsciente. A outra maneira complicada de lidar com isso não tem a ver com os erros que você cometeu, mas com aquilo que foi cometido contra você. Aquela atitude traiçoeira, aquela postura pelas costas, aquela coisa que machucou bastante e veja, você desenvolve um ódio, um ressentimento. Eu queria ver a cara da Jezabel quando ela vê, né, a cara do marido e a raiva dela se volta contra o Nabote. Você percebe? Essa ira perversa, ela é uma tentativa de se vingar do outro em si mesmo. Por isso é uma loucura, é uma coisa sem sentido. A gente se torna refém desse caminho complicado exatamente por escolher ser prisioneiro do passado. E aí nós vamos ver a grande mudança que o pensamento bíblico nos apresenta. Diferentemente desse fatalismo, desse ambiente onde você se torna prisioneiro de todas as experiências que machucaram a sua vida, você é convidado a fazer algumas coisas nesse processo. O primeiro convite que Deus nos faz é tranquilamente reconhecermos os nossos erros. Por isso que o perdão está associado à confissão. Né? Você vai ver, eu acho surpreendente, né, a história de tantas pessoas na Bíblia que foram vitoriosas porque
puderam dar o passo nessa recepção e nessa realidade do perdão que foi introjetado nas suas vidas. E nós vamos ver exemplos aqui extraordinários. Quer ver que coisa impressionante? Você vê a história de alguém como José. José que foi mais do que perversamente machucado pela família e tremendamente atingido pelos irmãos. Toda a história da preservação do povo, que não é só a história da preservação na história, porque Deus salvou o pessoal da fome, mas Deus permite uma experiência dolorida na vida de José, para que ele tivesse que enfrentar todo esse cenário e de repente ele se vê de cara com seus irmãos. Assim como Jacó, depois de muitos anos, vai se ver de cara com seu irmão Esaú. Então a pergunta é: o que é que está aprisionando a sua vida hoje, que você tem veneno de Jezabel no seu coração? Por que que você tem que estar em sintonia com o caminho de Acabe? É hora de libertar hoje o coração daquilo que não sai da sua cabeça de noite, em que você fica alimentando esse ressentimento. Seja liberto pelo poder do perdão que existe em Cristo Jesus. É incrível, mas o problema do perdão é que ele é a coisa mais simples de acontecer. Olha como é que a Bíblia mostra para a gente a solução da nossa situação diante de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A ideia bíblica é: se com a boca confessarmos a Jesus como Senhor e no coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, nós recebemos, nós temos a salvação. Então você percebe que o caminho divino é um caminho absolutamente tão simples que uma criança consegue entender. Sabe aquela história da criança? Vai lá, pede desculpa pro amiguinho. Desculpa, amiguinho, agora dá um abraço. É um negócio mais ou menos assim. Você vai ver que a história de Israel não tem somente José e Jacó, mas tem uma história mais complicada, como a história de Judá. E é impressionante que esse Judá, que comete um erro absurdo que você vê em Gênesis capítulo 38, e quando ele é restaurado do seu erro, ele mostra uma atitude de arrependimento, quando ele promete, nessa sintonia com esse espírito jezabélico, que ele quer mandar queimar a nora viva lá, a Tamar. Ele então vai e diz: olha, ela é mais justa do que eu. Ele se arrepende, ele tem uma mudança de coração e Deus faz questão, olha só a coisa impressionante, Deus faz questão de dar um nome, a identidade para o povo dele na decorrência da história, como o povo que é descendente de Judá. O cetro não se afastará de Judá, o governo virá de Judá, e por isso o povo da aliança vai ser chamado de povo judeu, que tem a ver com Judá. Por quê? Porque quando existe perdão, quando existe restauração, quando a gente acerta esse elemento que tem em relação ao outro, fazendo as duas coisas, pedindo perdão do que eu fiz errado, e sabendo se perdoar a partir da promessa da graça de Deus estendida a nós, aí sabe o que acontece? A gente muda, atenção, a gente muda o cenário do caminho da história. A gente faz uma transformação muito especial. Em vez de viver no passado, agora a gente aprendeu a viver com o passado. A experiência israelita sempre foi uma experiência terrível. No entanto, eles tinham a história do passado registrada e relatada, e lá na frente as gerações olhavam para aquela história e a compreendiam sob a perspectiva do Deus amoroso, poderoso e bondoso que tinha transformado a história. Você entende que não existe ninguém nesse mundo que seja condenado pelas suas limitações quando está diante do potencial, do amor, da graça e do poder de Deus. Por isso, uma sociedade, um povo que abre mão do ressentimento, que abre mão dessa lógica da violência,
que se afasta desse caminho, que na verdade é o caminho de um ressentimento que resolveu fugir do amor de Deus, essa sociedade faz o quê? Ela se abre para o futuro. Por isso que quem entendeu o que é ser perdoado se torna uma pessoa positiva e cheia de esperança. É tão bonito ver isso. É tão bonito ver que o futuro da história da redenção é construído pela vida dessas pessoas que foram perdoadas, dessas pessoas que abriram mão do ressentimento, que tiraram as pedras da mão e soltaram, que foram agraciadas pelo perdão de Deus na sua vida, que souberam enxergar esse amor maior que lavou a sua alma, que lavou o seu coração, que mudou a trajetória da sua vida para sempre. Essas pessoas que agora, quando olham para o erro dos outros, elas não olham da mesma maneira com a pedra na mão. Elas pensam, mas por que será que essa pessoa está agindo assim? Mas qual é o tamanho da sua dor? Mas de onde vem essa situação? É como um médico, um bom médico olha para um doente no hospital. Ele não olha e diz assim, como esse cara é burro de ter pego isso. Ele olha, não, mas escuta, como é que ele pode sarar disso? Você percebe? Muda o caminho. Então, a grande maravilha do Deus que se revela com essa bondade, com essa graça, com esse poder especial, é que ele fecha a página do passado, não de uma maneira que a gente esqueça, que a gente não lembre, que a gente guarde num quarto escuro e não possa mais olhar para ele. A maneira de lidar com o passado, para quem foi perdoado, abre um caminho de vitória para o futuro. Entendendo esse cenário, eu queria caminhar aí para o desfecho da nossa reflexão, e eu acho tão interessante o texto bíblico nos apresenta lá no finzinho do livro de Miqueias. Olha, Miqueias é um profeta de Judá, da mesma época de Isaías. Ele foi um profeta que falou, pouca gente lê e conhece o livro de Miqueias. Ele falou lá no final do século VIII a.C., num momento muito difícil. Um momento complicado no mundo, quando você tem Judá num caminho de desobediência, você tem o Reino do Norte já, que acabou de ser destruído. A gente não tem muita esperança. E Miqueias ele vai apresentar para a gente assim, uma compreensão nos seus 7 capítulos do que é que está acontecendo, né? Qual é a razão do juízo divino e, ao mesmo tempo, né, esse profeta que sabe quem é o Deus da história, o Deus poderoso, o Deus do perdão. Então a gente pula assim do momento, né, de palavra de juízo para aquele slide especial que mostra a redenção futura, né, esse caminho de esperança que enche o coração dos perdoados, daqueles que conhecem o Deus que faz aliança. E olha só o que a gente lê em Miqueias, no finzinho, no capítulo 7, verso 18 em diante. Quem é comparável a ti, ó Deus? O nome Miqueias significa quem é como o Senhor. Quem é comparável a ti, ó Deus? Que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. A coisa mais especial do perdão é que ele não está fundamentado em mim, em nós, nas pessoas com quem a gente tem dificuldade ou teve dificuldade de relacionamento. Não está baseado naquilo que eu fiz ou que eu vou fazer. Está fundamentado em quem Deus é, no que Deus fez e na palavra divina.
É tão impressionante ver a fragilidade e os descaminhos de Israel, e quando o profeta traz dizendo, olha, o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac e Jacó, mantém a sua palavra, a sua atitude é fiel. Então o compromisso de perdão de Deus está estendido para a nossa vida de maneira completa, total e restrita. E o maior sinal disso é exatamente a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então preste atenção, você que está aí lutando com tantas coisas dentro do seu coração, se Deus não poupou o seu próprio Filho e rasgou por nós na cruz, será mesmo que Ele está interessado em atingir você de maneira negativa e prejudicar a sua vida? Será que você, no seu afastamento, no seu esfriamento espiritual, será que você de fato acha que está fugindo de Deus? Será que é possível, meu amigo Jonas, você tentar ir para Tarsis? Na verdade, você foge de você mesmo, da situação tempestuosa que você criou no seu coração, porque não abriu o caminho para o perdão. Então eu quero terminar a minha palavra aqui pedindo hoje duas coisas nesse nosso mês de comunhão. Hoje é dia de você analisar o seu coração. Tem alguma coisa pesada aí dentro? Tem alguém que você de alguma maneira assim quer ver pelas costas, quer fazer farinha da pessoa? Tem um ressentimento? Lembre-se, essa bobagem é tão grande, porque todo ressentimento e ódio que você guarda só irá atingir a você. Essa atitude irracional não vai fazer nada. Compreenda o universo da outra pessoa. Não permita esse azedo se levantar toda hora contra você e resolva isso hoje em nome de Jesus. Como fez José com seus irmãos, como nós vemos Deus fazendo de maneira especial na vida de pessoas que foram plenamente restauradas por esse perdão. Isso é vital para a sua vida. Você não pode viver no passado. Aprenda a viver com o passado como alguém perdoado que tem esperança na construção do futuro. E talvez o problema seja diferente. Ninguém fez nada com você, mas você pisou na bola. Alguma coisa que está lá só mesmo com você, lá no fundo do seu coração. Algo que talvez aconteceu lá atrás. Eu tenho encontrado pessoas que às vezes falam, olha, eu queria conversar que há 5 anos, há 10 anos aconteceu uma situação, eles precisam de um alívio no seu coração, entendendo que o Deus que constrói a história, a constrói através do perdão. E basta mencionar não só Judá, mas o próprio Davi e outros que na sua caminhada erraram, pediram perdão, foram perdoados e caminharam na direção daquilo que Deus desejava na sua vida. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração. E hoje, de modo especial, quero terminar esse momento com uma palavra de oração por você. Você está aí acompanhando? Eu não sei como é que você está, mas coloque a sua vida diante de Deus. Eu peço que agora você ponha a sua mão no seu coração. Talvez seja hoje o dia em que você tem que abrir a sua vida para, de uma vez por todas, receber o perdão de Deus em Cristo Jesus, a salvação que Deus nos promete pela fé em Cristo, simples como uma criança que recebe Jesus. Talvez você tenha alguma coisa que precisa ser realmente purificado diante de Deus, tem que apresentar o seu pedido de perdão e talvez você tenha que se livrar de um ressentimento que está matando o seu coração. Hoje vamos virar a página de sair do passado para viver com o passado na direção do futuro para quem foi perdoado. Vamos orar. Deus, bondoso Pai querido, em nome de Jesus, teu filho, tua filha, o teu querido amado está diante de ti nessa hora. Eu peço a Deus que o Senhor, de uma maneira especial, pelo poder do teu Espírito, estenda a tua mão e toque no coração, na vida, ó Deus, daquele que te busca nessa hora. Ó Deus amado, perdoa os pecados que essa pessoa apresenta diante de ti. Ó Pai, apaga,
faz vencer esse ressentimento e essa atitude de aborrecimento que vem de uma incompreensão, de uma relação tumultuada e problemática. Ó Deus, tem misericórdia nessa hora e traz a tua mão de salvação e de perdão, e neste momento entregamos, ó Pai, a nossa vida, entregamos aí o nosso passado para que ele seja transformado e através do teu poder o Senhor venha a ser glorificado com isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Olá, queridos! Que bom! Estamos juntos novamente. E por falar em estar juntos, o nosso assunto é comunhão. E o que será que a nossa caixa da comunhão vai trazer de desafio esta semana? Bom, lembrando, estamos falando sobre mandamentos que mostram como devemos tratar uns aos outros. Vamos lá! A Bíblia fala que devemos cuidar uns dos outros. Bem, para isso, precisamos estar atentos ao que acontece ao nosso redor. Estamos sempre correndo, parece que está todo mundo com pressa e muitas vezes nós nem observamos as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Mas que Deus nos ajude a ter um coração sensível para a gente perceber o que é que o nosso próximo está precisando. E assim vamos cuidar uns dos outros. Bem, mais um desafio, mais um mandamento. E olha que legal, a Bíblia fala que devemos encorajar uns aos outros. Estamos vivendo dias difíceis. Tem tanta gente cansada, desanimada, precisando de uma palavra de encorajamento. Que Deus nos faça sensível a isso também. Mas precisamos da ajuda dele para que a gente possa realmente ter uma comunhão segundo a vontade de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nos ajude a estarmos ligados nas necessidades das pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Queremos que o Senhor nos ajude a cuidar uns dos outros e a encorajar uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, fique ligado, porque Deus com certeza vai mostrar oportunidades para você poder encorajar as pessoas e cuidar também. Vamos lá? Cuidando uns dos outros e encorajando uns aos outros. Deus abençoe você. Uma excelente semana e até a próxima. Tchau! Você é o nosso convidado para participar dos cursos IBNU que já começaram aqui o novo bimestre e nós temos toda quinta-feira Eclesiologia no Mundo Digital. O que é isso? No mundo da pandemia, das lives, do mundo digital, é muito importante fazer com que a igreja utilize esses recursos. Como é que a gente faz uma transmissão? Como é que funciona a questão da adoração? Como é que se faz isso da melhor qualidade possível? Como é que a gente pega todos os recursos para poder fazer com que tudo aquilo que envolve o crescimento do reino de Deus se torne uma realidade também no mundo digital e não apenas no mundo presencial. Então você está
aí sendo nosso convidado. E lembre-se, esse curso também tem parceria com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E falando no mundo digital, quem está digitalizado é a galera que já está totalmente plugada aí à nova geração. Por isso, todo sábado também nós temos aí às 7 da noite, nós temos Jonatas Hübner dando aula na quinta, e no sábado Ana Lúcia Bedix falando sobre a realidade do mundo adolescente, do mundo jovem, a próxima geração, entendendo esse cenário para a gente fazer diferença. Não se esqueça, os cursos da IBNU são bons para todos, você é nosso convidado. O seminário Gordon Conwell de Boston, nos Estados Unidos, iniciou um projeto que é um programa de mestrado em língua portuguesa. E nós estamos estudando uma parceria do Gordon com a Faculdade Teológica, mas independentemente ainda dessa parceria, esse seminário já abriu. Eu sou um dos professores na área de língua portuguesa, e nessa segunda-feira nós teremos um encontro especial no horário do Brasil, Brasília, São Paulo, 8h30 da noite, segunda-feira amanhã, no dia 14 de junho. Portanto, você, meu convidado, se estiver interessado, nós enviaremos o link, porque é necessário fazer um registro. Nós teremos uma mini conferência falando sobre escatologia e uma oportunidade de conhecer um dos seminários evangélicos mais renomados do mundo nos Estados Unidos. Hoje estamos reunidos
Música